Boa noite de novo, hein? Boa tarde a todos. O meu nome é Gilberto, eu faço parte da equipe da evangelização dos sábados que trabalha com as crianças e os jovens das famílias assistidas. E há uns 15 dias atrás, eu vim aqui na presença de vocês solicitar a colaboração de vocês para a doação de material que nós iríamos utilizar durante o ano na evangelização. E graças à colaboração de todos vocês, nós conseguimos esse material para o ano de 2022 todinho. Então, nós não estamos mais precisando desses materiais. Eu agradeço em nome da evangelização do sábado pela colaboração, mas também, naquela oportunidade, eu havia pedido a colaboração para um kit de higiene que nós estamos montando para as famílias da evangelização, que era sabonete, pasta de dente, escova de dente, shampoo e absorvente íntimo. Esses itens ainda nós estamos precisando, porque eles vão ser dados a essas famílias durante o ano de 2022 inteirinho. E como nós sabemos que a situação não está fácil para ninguém, né? Muitos aqui, mesmo trabalhando, sentem a dificuldade, sentem no bolso o preço das coisas. Imagina a essas famílias que muitas vezes o pai e a mãe estão desempregados e arrumam um trabalho que nós chamamos até de bico, aqui e ali. Quando eles conseguem isso, logicamente eles vão direcionar esse valor para o item básico deles, que é a comida. E os outros itens vão sendo deixados de lado. Dá para fazer, faz, se não dá, não faz. Pensando nisso, nós então resolvemos, a equipe da evangelização resolveu ajudá-los na parte de higiene, né? Dando a eles esse sabonete, a pasta de dente, a escova, o shampoo e o absorvente íntimo. Então, se vocês puderem colaborar conosco, nos trazendo esses itens, ou caso queiram fazer a doação financeira, ali na livraria, é só fazer a doação em nome da evangelização infanto-juvenil do sábado, ou evangelização do sábado, porque aí esse dinheiro vai ser direcionado para nós, e quando nós precisarmos, nós compramos os itens que faltam, e aí utilizamos o dinheiro. Eu quero agradecer mais uma vez a colaboração de vocês com referência ao material doado e, se possível, contar com a colaboração de vocês para os itens de higiene. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá todo mundo bem? Sempre melhor agora, não é? É sempre uma alegria para nós estarmos aqui na nossa casa de paz e amor e sempre agradecendo a todos vocês pela boa vontade. A nossa casa está solicitando, só 1 quilinho de açúcar. Está faltando o açúcar para nós montarmos, para finalizar as cestas básicas das nossas assistidas. Então, quem puder estar ajudando, trazendo no próximo sábado 1 quilo de açúcar. Se todos nós trouxermos 1 quilo, imagina que bênção que não será, tá certo? Então fica aí esse nosso pedido aí. Quem quiser trazer açúcar e mais outros itens da cesta básica, pode ficar à vontade. Nós agradecemos muito. E hoje, nós vamos iniciar também com uma fala bem curtinha, que a espiritualidade tem pedido para todos nós. As pessoas, aliás, nós todos estamos vivendo um momento de muitas aflições no planeta Terra. Não somos somente nós, os brasileiros.
Toda a humanidade está vivendo um momento muito intenso de dores, de aflições. Então, a espiritualidade tem pedido a nós que tomemos o cuidado com o teor das nossas vibrações. Se nós aqui, Angelina, eu estou tão longe, eu não posso ajudar, o que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar e muito com as nossas vibrações de amor, com as nossas preces, vibrando positividade. Tem pessoas que estão ligando as televisões nos canais de noticiário, de manhã até a noite, vinculando-se com notícias muito ruins. Então, ela vai criando uma atmosfera, um padrão vibratório muito negativo. O planeta já está em sofrimento e nós, no nosso lar, vamos nos envolvendo com energias ruins. Então, vamos prestar bastante atenção. E outro detalhe importante que a espiritualidade falou, prepara esse aprendizado para instigar em nós essa vontade de ler também, porque é lendo que nós vamos aprender um pouco mais. E a prece final, quem vai fazer para nós é a Isabel. Tá certo? Vamos manter o foco no trabalho, porque são poucos minutos que são reservados exclusivamente para quem veio hoje. Muita paz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso para, assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Do livro Ainda Hoje, do Chico Xavier. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Boa tarde a todos. Gratidão por estarmos reunidos nesta tarde para mais um trabalho de vibração de paz. Que Jesus nos abençoe, que nós recebemos tudo aquilo que viemos buscar. Que a espiritualidade maior ilumine o nosso palestrante para trazer tudo aquilo para o nosso aprendizado e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe e nosso Pai Maior seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Tem que levantar um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom. Não, tá bom. Tá muito alto. Tá bom. Obrigado. Olá, meus amigos, meus irmãos. O celular é uma bênção, não é? Por isso que a gente pede para desligá-los. Então vamos voltando. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Que Jesus possa abençoar as nossas palavras. E hoje, especificamente, falaremos um pouco sobre a fé. Mas não a fé que eu acho, ou que está escrito no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, como foi citado aqui. Mas hoje, em especial, nós falaremos sobre um item colocado nesse livro,
de Francisco do Espírito Santo Neto, que foi pedido para que nós expuséssemos. Aliás, é um livro que está à venda na livraria, com 20% de desconto, e é um livro de mensagens. É um livro que traz pequenos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e uma reflexão do Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro tem 54 capítulos, dos quais muitos mesmo, nos trazem reflexões muito profundas sobre os dias que nós vivemos, sobre as problemáticas que nós temos, e é um livro de quase 30 anos atrás, de 25 anos atrás, melhor dizendo, de 1997. Então, assim, é um livro que traz para nós, no nosso dia a dia, reflexões tão profundas em torno do assunto Evangelho, para nós tentarmos nos melhorar, aplicar os ensinamentos do Evangelho em nossas vidas, que é, na realidade, o guia para as nossas vidas, o guia moral. Então, para que nós pudéssemos exemplificar e trazer algum texto que pudesse fazer com que nós refletíssemos hoje. Porque as dificuldades no mundo hoje exigem muito de nós, da nossa fé. Mas não a fé que nós entendemos como crença. Porque muitas vezes nós confundimos que fé é acreditar. Eu vou tentar trazer um exemplo para que nós possamos refletir muito ainda. Mas pensemos no seguinte: Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, rabino, com os conhecimentos judaicos, acreditava que o cristianismo não era uma boa coisa. Acreditava que o cristianismo era mau, que corroía os ensinamentos judaicos, a fé mosaica. Essa era a crença de Paulo. Mas, no entanto, quando Paulo, às portas de Damasco, se depara com Jesus, a imagem excelsa de Jesus, naquele momento, aquele doutor da lei cai de joelhos, encontra-se com a sua própria fé, o conhecimento nato que ele trazia das verdades do Cristo, de um Salvador, de um Messias. Cai de joelhos e diz: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, morre o juiz, o senhor da lei, e nasce um instrumento da fé absoluta, robusta, sincera, que construiu, ou que é hoje, o nosso cristianismo. Através de seus ensinamentos, até hoje suas epístolas são estudadas, infelizmente pouco aplicadas, mas objetos de estudo. Então pensemos no que é acreditar, crer, e o que é verdadeiramente fé. A fé, ela vai além, vai muito além daquilo que nós acreditamos. Porque tantas vezes nós nos pegamos na seguinte condição: temos uma doença cruel, que nos debilita, que nos tira o ânimo, e nós acreditamos muito que seremos curados. Mas, às vezes, nós não obtemos a cura, apesar de nós acreditarmos muito. Mas talvez essa fé, esse algo a mais, seja para nós entendermos que talvez a cura não seja para os nossos corpos, seja para as nossas almas. Porque o Espiritismo veio trazer esse ensinamento. Os ensinamentos em que talvez os corpos não se curem,
mas as almas que vivem, que transpassam os corpos, essas, através das dores, buscam a cura. Através de não a cura de um corpo, mas de um aprendizado e a cura da alma, que viverá tantas e tantas e tantas vezes quanto for necessário. Tirando agora a minha reflexão sobre o que é ter fé, que eu espero, ao menos, que um coração, somente um, seja tocado aqui nessa tarde de sábado. Claro que se mais corações forem tocados com as palavras de Jesus, não as minhas ainda são pobres, mas as de Jesus, elas nos iluminam por uma eternidade. Então eu vou trazer para vocês, vou pedir licença para poder ler o texto do livro do Francisco do Espírito Santo Neto, Renovando Atitudes, porque o que a gente mais precisa? Renovar as nossas atitudes, buscar o caminho da paz, da esperança, da fé, do amor. O capítulo chama-se Grão de Mostarda. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fé é sentimento instintivo, que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário, e ao longo das encarnações sucessivas, estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas da fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar, silabar. Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento intuitivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina e aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo de tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo. Aparece no fototropismo das plantas em crescimento, impulsiona o relógio interno, que incita as aves a efetuar suas migrações quase na mesma época, em todos os anos, e aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fé também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa, que nos ajuda somente em etapas, nas nossas etapas difíceis, nem providências da última hora, para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós,
e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não apreendidas e não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza de nitidez. No universo, nada existe que não tenha a sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é do que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear de fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesmo. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porém, maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas e frutos. Tudo na natureza obedece a ritmos, são processos de vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para logo em seguida reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros. O exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados e ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes que nos permitam seguir mais ajustados em nosso novo estágio evolutivo. Assim acontece com todos. Seremos atingidos por um sereno bem-estar quando visualizarmos antecipadamente as porvindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. A confiança em que tudo está justo e certo, em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Jesus: até os fios de cabelo de nossa cabeça são contados. É a convicção perfeitamente ajustada de uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece, porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. O único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento de fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem um sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Aqui, então, tem algumas interpretações dos fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Para vencermos a doença, é necessário interpretar que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar o nosso psiquismo descontrolado.
Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos que o nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Perda de criaturas queridas, que pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. A alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Vícios de qualquer matiz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e controlar melhor suas emoções e sentimentos. A traição efetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. O ser humano de fé não é crédulo nem fanático, é antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Compreende a sequência dos fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente que se começa a formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ao longo dos tempos se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo de ações poderosas. Devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que, para o espírito, nada é inacessível, pois, quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que o universo, tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Quando nós entendemos que o poder da fé nos dá a possibilidade de entender aquilo que nós vivenciamos, não aceitando tudo de bom grado, lutando sempre para a nossa melhoria, lutando sempre para nos aprimorarmos. Não falando que somos seres imperfeitos, mas sim que somos seres perfectíveis. Somos seres em busca da perfeição. E que, indiferente das problemáticas que nós vivamos nesse momento, e como existem problemas nesse momento no mundo, o problema do desemprego, o problema monetário, o problema da falência pessoal, o problema do abandono, o problema da solidão. Pensemos nisso. Quantos de nós conhecemos alguém que passa por essas provações? E quantos de nós temos feito alguma coisa para que as coisas melhorem? Ultimamente, nós temos visto tantos problemas que levam ao desespero e ao suicídio. Quantos de nós estaríamos dispostos a doar o nosso tempo, o nosso simples escutar o nosso irmão? Que essa fé que nos é proposta nesse livro, que eu tenho certeza que todos aqui estão morrendo de vontade de ler, então, eu sei que estão. Então, assim, que essa fé que nos é proposta possa nos levar a buscar o amor, a buscar o entendimento do próximo,
buscar sermos caridosos, porque tantas vezes nos falta isso. Buscar o amor ao próximo, buscar o carinho, buscar a compreensão àquele que sofre. Que as palavras do Espírito Hamed possam calar fundo em nossos corações, que nós possamos encontrar, cada um de nós, essa foi a lição que na realidade me tocou, porque em momentos difíceis como esses que nós vivemos, muitas vezes nos falta fé, mas não a fé de acreditar que seremos agraciados com a solução dos nossos problemas, muito menos curados. A fé de entender que o processo pelo qual nós vivenciamos talvez seja necessário para a nossa reeducação, para buscarmos e entendermos a paz que nós necessitamos e a evolução que nós precisamos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos instruir, e que as palavras do Hamed possam tocar os seus corações. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Até mais. Agora vamos procurar fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o mais alto, ouvindo essa suave música que vai tocando o nosso coração e vai acalmando o nosso espírito, para que deixemos por alguns minutos as nossas aflições de lado e nos concentremos nessas energias amoráveis que estão aqui. Vamos envolver nesta vibração o nosso planeta azul, a nossa morada, o planeta Terra, visto do alto, iluminado por uma luz que clareia, que ilumina, que acalma, que apazigua. Pedindo agora que a paz se espalhe pelo nosso globo, em todos os locais onde haja conflitos armados, guerras, que possamos vibrar intensamente por esses locais, vendo-os iluminados por uma luz que vai clareando, que vai apaziguando, que vai dissipando as discórdias, que vai iluminando a mente e o espírito daqueles que tomam as decisões no nosso planeta. Não vamos, como disse Angelina no começo do nosso trabalho, nos envolver com energias ou com vibrações deletérias de vingança, de raiva, mas vamos exercitar a fé, como disse o nosso palestrante, e acreditar que tudo vai melhorar, e fazermos todos os dias as nossas orações pela paz no mundo, vibrando e nos envolvendo com energias salutares para que elas possam ser espalhadas pelo nosso planeta. Agora vamos orar e pedir pelo nosso país, o nosso Brasil, a pátria do Evangelho, sendo todo iluminado o nosso país nesse momento, iluminando os nossos governantes, nossos líderes, todos aqueles que podem tomar decisões importantes para o bem da nossa população. Agora nós vamos envolver os médicos, os profissionais da saúde, e indo até com essas energias e com essa vibração até os hospitais, os prontos-socorros, centros cirúrgicos e UTIs, para que ali possam ser aliviadas as dores e a cura possa ser feita.
passando pelas ruas da nossa cidade, do nosso país, e envolvendo os nossos amigos moradores de rua, que infelizmente vivem numa condição tão difícil, que eles também possam ser envolvidos nessas vibrações, mas principalmente que essas vibrações toquem os nossos corações, para que nós jamais sejamos indiferentes a essas dores. Pedindo também pelos desempregados, para que encontrem aquilo que buscam, procuram e merecem, para levar o seu sustento para casa. Passando também pelos lares da terra, orando por paz dentro do lar, que as desarmonias se dissipem e que o amor seja mais forte do que qualquer contenda. Agora nós chegamos nos orfanatos, onde as crianças aguardam por um lar, que elas possam encontrar este lar que as abrigará, não só fisicamente, mas em amor. E por fim, os idosos nos asilos, que também sejam abraçados por toda essa vibração amorável que sentimos aqui. Assim, meus amigos, nós voltamos aqui à Casa de Paz e Amor, para que neste momento seja dado início ao passe, que os nossos médiuns, com muito amor, já começam a praticar. Imaginando uma luz no alto da nossa cabeça, no nosso coronário, iluminando as nossas ligações com a espiritualidade amiga, clareando nossos pensamentos, descendo para o nosso frontal, na nossa testa, uma luz dourada, para que sejamos inspirados pela espiritualidade, para que dissipe os pensamentos confusos, os nossos quereres menos felizes, e que nos concentremos sempre na nossa fé, descendo para a nossa garganta, no laríngeo, clareando a nossa fala, curando a nossa garganta, e que a nossa fala seja sempre uma fala mansa e prudente, palavras de amor, que possam tocar o coração das pessoas positivamente. Descendo para o nosso cardíaco, no nosso coração, o centro dos nossos sentimentos, clareando os órgãos do nosso peito, e também ali transformando as nossas emoções negativas em emoções de amor e positivas. Descendo para o nosso gástrico, no nosso estômago, que saibamos processar as nossas energias, conectar com energias do mais alto, que saibamos digerir melhor os nossos sentimentos. Descendo para o nosso esplênico, energizando a todo o nosso corpo perispiritual, chegando no nosso genésico, nos nossos órgãos sexuais, as nossas energias sexuais, que ali também sejam equilibradas, harmonizadas, e por fim chegando no nosso básico, na base da nossa coluna, nos ligando à Mãe Terra, as energias que nos sustentam, que nos dão ânimo, que nos colocam em pé. E assim, todo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico está equilibrado, com muita luz, para mais uma semana que temos pela frente. Por fim, nas nossas vibrações, vamos nos conectar com a água do nosso planeta, com os nossos irmãos espirituais, biólogos, químicos, aqueles espíritos ligados à natureza, que retiram agora
as melhores vibrações e fluidos para colocar nas nossas águas. As águas das nossas garrafas, águas das nossas casas, para que esta água, ao ser bebida, possa ir reequilibrando sempre os nossos órgãos e a nossa mente. Dessa forma, meus amigos, nós agradecemos a espiritualidade por esses momentos de fé e amor. E vamos encaminhar para o fim do nosso trabalho com a prece de encerramento. E assim, Senhor, mais uma vez nós só temos a vos agradecer a oportunidade da vida, por nos ter preparados, nos ter equilibrado e ter nos trazido até aqui, para que pudéssemos aprender um pouco mais, o entender da nossa reforma íntima, a nossa conscientização sobre os fatos, o aprendizado maior sobre o amor. Que possamos levar todas as palavras, possamos levar todos os ensinamentos para essa semana, trabalhar em nós, com muito amor, a tarefa maior, que é confirmar o valor, a fé, a esperança e a certeza de sermos instrumentos capazes de auxiliar o nosso semelhante. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora nós vamos para os nossos recadinhos finais. Olha lá, hoje nós temos para vender aí, olha só, gente, que delícia. Tem torta de palmito, tem torta de frango. Elas estão todas congeladas, tá? Só levar para casa, pôr no forninho, no micro-ondas, que fica uma maravilha. E olha o precinho, só R$24. Tá certo? Para o lanchinho da tarde, da noite, é muito gostoso mesmo. E como é feito aqui na Casa de Paz e Amor, como a gente sempre diz, não é? É um alimento que já vem magnetizado, vem cheio de fluidos bem positivos, tá bom? Que Jesus Cristo nos abençoe e até semana que vem. Que nós todos tenhamos muita paz.